Então, agora vamos para o modelo MMCK, certo? O CK aqui a mais, o C a gente já tinha visto, que são C, centros de atendimento, e K, que esse K só indica o limite da fila, ou seja, essa fila tem um certo limite. Não é uma fila infinita, igual a gente tinha nos exemplos anteriores, não tinha limite a fila, podia crescer indefinidamente. Então, o que vai mudar? Muda além, lógico, né, das estatísticas que a gente vai calcular, número médio de clientes na fila, número médio de clientes no sistema, tempo médio na fila, tempo médio no sistema, essas coisas mudam, obviamente, né? Mas também muda o cálculo do Mi, porque assim, lógico que isso aqui é para quando a gente calcular a probabilidade. Então, a gente vai ter o Mi N, ele vai ser N Mi se o número estiver entre 0 e o número de centros, e C-Mi se ele for maior que o número de centros. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de existirem 7 pessoas no sistema ou na fila? Então, o P de 7, certo? Se o número de centros de atendimento for menor que 7, usa a segunda. Se for maior que 7, usa a primeira. Só essa questão que tem que... A gente vai utilizar essa mudança quando a gente for calcular a probabilidade de ter tantas pessoas no sistema. E a mesma coisa para o lambda. Então, o lambda, como ele tem limite agora, o meu sistema não comporta, a minha fila não comporta mais do que k pessoas. Então, o lambda é o próprio lambda, se o número de pessoas for entre 0 e k mais c, ou seja, k pessoas na fila e mais c pessoas sendo atendidas nos centros de atendimento. Se passar disso, não tem como, a fila, né, já chegou no seu limite. Não pode entrar mais pessoas. Então, ele passa a ser 0. A taxa de chegada passa a ser 0. Porque ele já chegou no limite. Não pode aumentar mais a taxa de chegada, beleza? Essa aqui é a leitura. Então, se ainda está no limite suportado pelo sistema, K na fila mais C sendo atendido é o próprio lambda, para calcular aqui o ρ. Se ultrapassou, então, eu quero saber, o meu limite era 50 e tem 2 centros, ou seja, pode chegar até 52 pessoas. Chegou a 53ª, ele passa a ser 0 porque ele já superou o limite da fila, beleza? O ρ continua sendo o mesmo cálculo, né? ρ é lambda sobre C, mi. Mesma coisa anterior. Então, aqui está até dizendo, é muito parecido com os cálculos para MMC, só que agora tem um limite lá para o tamanho da fila. Só isso que mudou, vai mudar alguns cálculos que a gente vai efetuar. Então, por exemplo, a distribuição equilíbrio. Aqui ela não é mais para citar com ρ menor que 1 ou ρ maior que 1. Aqui tem uma equação para ρ exatamente igual a 1 e uma equação para ρ para diferente de 1. Quando, né, ainda no 1 está sob controle, mas aqui o diferente de 1 pode ser maior que 1 ou menor que 1. Então aqui é muito parecido com as equações anteriores do MMC apenas, só tem essa mudança aqui, muda esse termo e esse termo aqui que não tem no MMC. São uma outra fração que a gente coloca. Aqui, como é todo mundo elevado a menos 1, então é 1 sobre toda essa soma. Só que como ia ficar muito grande, eu só mudei um pouquinho a forma de apresentar, mas é a mesma ideia. Então, esse primeiro termo aparece no MMC normal, esse segundo também, o que muda é só esse último aqui. Esse último termo, que é um pouquinho diferente, e a mesma coisa aqui nessa última fração aqui, para quando o ρ é diferente de 1. Então, se o ρ é igual a 1, eu vou ler do jeito que é 1 sobre somatório de n começando em 0 e indo até C menos 1, do lambda n, dividido por lambda mi n, vezes mi n fatorial, mais lambda c sobre mi c, vezes c fatorial, vezes k menos c mais 1. Se o ρ for exatamente igual a 1. Se o ρ for diferente de 1, que é o que geralmente acontece, é muito difícil dar exatamente 1, o que muda é, de novo, 1 por ser elevado a menos 1, 1 sobre somatório de n começando em 0 e indo até c menos 1, do lambda n sobre mi n vezes n fatorial, mesmo termo aqui, mais lambda c sobre mi elevado a c vezes c fatorial, mesmo termo, o que muda é esse último termo aqui apenas. Vezes 1 menos ρ elevado a k mais c menos 1, dividido por ρ. Ok? Então, muda o último aqui, o último termo do cálculo do P0.
Aí, quando a gente calcula o P0, a gente tem também aqui a mesma coisa que a gente tinha para o MMC. A gente tinha duas equações para calcular o PN. Uma se está entre, né, até o número de centros de atendimento, ou seja, se N, eu quero calcular, eu tenho 7 centros de atendimento, eu quero calcular o P6, 6 é maior que 1 e menor que 7, então usa a primeira. Então, aí vai do cálculo, beleza? Aí, aqui também tem que voltar, ó. Se eu quero calcular, por exemplo, o P6 e o meu centro, eu só tenho 5 centros. Então, 6 é maior que 5, não entra na primeira, entra na segunda. 6 é maior que 5 e menor que o limite. Então, entra na segunda. Uso lambda n dividido por mi, n vezes c fatorial, vezes c elevado a n menos c, vezes P0. Só que aí tem que lembrar, ó, o meu N é maior que o C, número C. Então entra aqui, volta para achar o Mi. O Mi continua normal, só que usa esse daqui, ó. Se N é maior que C, usa C vezes Mi, como sendo o Mi lá no outro, na equação. Se for menor, usa o primeiro aqui. Beleza? Eu quero calcular para o P1. Então usa o primeiro, porque 1 é menor que 5. Usa o primeiro, só 1 vezes Mi. Então, esses termos de Mi entram nessa conta aqui apenas. Beleza? De resto, a gente usa o normal. Para calcular a probabilidade de ter tantos elementos na fila, ou melhor, no sistema. Então, a gente usa aquela etapa ali extra do Mi. E do lambda também. Então, as outras estatísticas. Número médio de usuários na fila é o E, de esperança, né, médio. DLQ igual a P0 vezes lambda elevado a C mais 1, dividido por mi C, vezes C, que multiplica 1 menos ρ elevado a K, menos K vezes ρ elevado a K. Esse K aqui, embora esteja em minúsculo, é o mesmo K daqui, tá, pessoal? É o mesmo K, é o número máximo de elementos na fila, vezes 1 menos ρ. Tudo isso dividido por 1 menos ρ elevado ao quadrado. Então, uma continha aí meio longa, para achar o número médio de usuários na fila. O número médio de usuários no sistema é C mais o E de LK, que está calculado aqui em cima, mais P0, probabilidade de zero, né, de estar vazio, vezes somatório de N começando em zero e indo até C menos 1, de N menos C vezes 1 sobre N fatorial, vezes lambda sobre mi elevado a N. Então, até aqui é o somatório. O N vai variar. E o número médio de usuários no atendimento. É só fazer o número médio de usuários no sistema menos o número médio de usuários na fila. A gente tem o número médio de usuários em atendimento. Em relação ao tempo médio de permanência na fila, no sistema, é o EW, que é a média no sistema, que está aqui, calculado anteriormente, dividido por lambda, que multiplica 1 menos a probabilidade de K. Aí tem que ver qual é o limite da fila. Então, a probabilidade de K, certo? Se K for maior que C, tem que ver qual das duas a gente faz aqui, beleza? O K vem aqui, ó, tá? Então, tem que ver qual das duas que utiliza. Dependendo de qual utilizar, tem que ver qual dos dois mi's que utiliza aqui e qual dos dois lambdas que utiliza aqui. E, por fim, o tempo médio de espera na fila, EWQ, é igual a E de LQ, que está aqui o primeiro, ou seja, o número médio de usuários na fila, dividido por lambda, que multiplica o mesmo de cima aqui, né? Lambda que multiplica 1 menos PK. São vários, né? As estatísticas pegam valores que a gente tem que ter calculado anteriormente. O número de contas é relativamente o mesmo de anteriormente, só que infelizmente, aqui a gente tem que resolver calcular uma coisa para poder calcular o próximo, por sua vez calcular o próximo, então eles são totalmente interligados. Errou no primeiro, infelizmente, vai ter que refazer tudo. Vamos fazer um exemplo, porque, né, só olhando as fórmulas não fica muito fácil de se visualizar. Então, supõe, de novo, no problema do aeroporto. Bom, no problema do aeroporto pode ficar mudando os parâmetros para poder ter várias abordagens. Suponha que, para o exemplo do aeroporto, sob alta demanda,
o sistema suporte apenas 50 aviões por período, ou seja, ele consegue suportar na fila dele 50 aviões. Tá? Ele consegue alinhar devido, sei lá, à distância, de onde, no horizonte, que os aviões enfileiram para poder se alinharem para pousar. Então, ele pode ter uma fila de até 50 aviões por período. Lembrando, por período, por hora, ou por semana, por dia, por período. Determine, letra A, o número médio de usuários em fila e, letra B, tempo médio de espera na fila. Então, aqui a gente tem os dados. Lambda continua sob alta demanda. Então, lambda continua sendo 30 por hora. C continua sendo 3, sob alta demanda ele tem 3 pistas de pouso. Os outros parâmetros continuam o mesmo, né? O tempo médio entre pousos é de 5 minutos, ou seja, a gente tem 12 pousos por hora. Então, aqui o período é hora mesmo, que a gente está utilizando. Limite da fila de 50 aviões, tá? Vamos lá para o ρ. O ρ é igual a lambda sobre CMi, vai ficar 30 dividido por 3 vezes 12. O mi está aqui, ó, 12. Aí fica 30 por 36, 0,83, 33. A mesma coisa que a gente já estava utilizando anteriormente. Aqui não mudou nada. Continuando com essa ideia, é diferente de 1, então é a segunda equação que a gente vai utilizar. Primeira coisa, para determinar, a gente precisa, ó, ter número médio de usuários na fila. Para poder calcular o número médio, tem que calcular a probabilidade do sistema estar vazio. Então, probabilidade do sistema estar vazio é o somatório de n começando em 0 indo até c menos 1. Tem 3 centros, então vai ser 0 até 2. Para 0, para 1 e para 2. De lambda elevado a n, dividido por mi elevado a n sobre n fatorial, ou melhor, vezes n fatorial, mais lambda c elevado a c, melhor dizendo, né? Dividido por mi elevado a c sobre vezes c fatorial, vezes, então só lembrando que o somatório acaba aqui, vezes 1 menos ρ elevado a k mais c menos 1 dividido por ρ. Então, primeira coisa, desenvolver, antes de substituir valores, desenvolver esse somatório. Como eu falei, o somatório começa em 0 e vai até c menos 1. O c vale 3, então até 2. Então, para n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2. Lembrando, somatório tem que somar os termos. Mas esse segundo termo aqui, separado, não foi feito nada. Todo mundo elevado a menos 1, porque é 1 sobre todo esse termo gigante dentro do parênteses. Agora a gente começa a substituir os valores. Lambda vale 30, mi vale 12 e c vale 3. E o ρ que vale 0,8333. Então tá lá. 30 elevado a 0 que dá 1, dividido por 12 elevado a 0 que dá 1, vezes 0 fatorial que é 1. Então 1 dividido por 1 vezes 1, 1. 30 elevado a primeira, 30 sobre 12, mais 30 ao quadrado sobre 12 ao quadrado vezes 2, mais 30 ao cubo sobre 12 ao cubo vezes 3 fatorial, que dá 6, vezes 1 menos 0,8333, aí tem que fazer a conta, ó. K, 50. 50 mais C3, 53 menos 1, 52, dividido por 0,8333, que é esse ρ aqui sozinho. Tudo isso elevado a menos 1 vai dar 0,1026, ou seja, qual é a probabilidade de ter, com uma fila limitada em 50, máximo 50 posições, qual a probabilidade do sistema estar vazio? 10% ainda. Tem uma probabilidade de 10%. Porque agora é limitada a fila. Anteriormente era ilimitada a fila, a gente não tinha um limite para a fila. Podia ter uma fila infinita. Número médio de usuários na fila. Então, agora que a gente vai começar a resolver a letra A. Isso aqui é para poder calcular a letra A ainda. Então, o número médio de usuários na fila, a equação é ELQ igual a P0, por isso que a gente precisava calcular o P0 aqui anterior, vezes lambda elevado a C mais 1. Então, C mais 1 vai ficar 3 vezes 1, 4. Dividido por mi elevado a C, vezes C fatorial, vezes C. Vezes 1 menos ρ elevado a K, menos K vezes ρ elevado a K. Lembrando que esse K, embora seja um maiúsculo e outro minúsculo, ele simboliza o mesmo valor, ou nesse caso 50. Vezes 1 menos ρ, dividido por 1 menos ρ ao quadrado. Substituindo esses valores numéricos, todos eles, né? A equação vai ficar 0,1026 vezes 30 elevado a quarta, já que é 3 mais 1, dividido por 12 elevado ao cubo vezes 3 fatorial 6 vezes 3, ou seja, aqui dá 18 vezes 12 ao cubo, que multiplica 1 menos 0,8333 elevado a 50, menos 50 vezes 0,8333 elevado a 50 de novo, vezes 1 menos 0,8333, dividido por 1 menos 0,8333 ao quadrado.
Fazendo toda essa conta, olha aqui o valor esperado, ou o valor médio de aviões na fila, 96. Só que a fila só suporta 50, ou seja, 46 deles, quando eles entram na fila, eles já são dispensados, porque eles não vão, o limite da fila é em 50 aviões. Okay? Mas, em tese, tem sempre 96 aviões na fila. Em média, desculpe, não sempre, em média. Ou seja, tem 46,0506 de excesso nesse sistema aí. Assim, para a letra B, que é tempo médio de espera, a gente precisa calcular a probabilidade de K. Ou seja, a probabilidade de N vai ficar lambda elevado a N sobre mi elevado a N vezes C fatorial vezes C elevado a N menos C vezes P0. Nesse caso, a gente precisa calcular o P de 50, porque lá na equação do tempo médio tem um P do número máximo da fila, que é o PK. PK é a probabilidade de terem 50, nesse caso, 50 para esse exemplo, 50 aviões no sistema. Então, tem que calcular o PK, 30, K é maior que o C, então tem que usar a segunda equação. 30 elevado a 50 dividido por 12 elevado a 50, vezes 3 fatorial, vezes 3 elevado a 50 menos 3, vezes 0,1026. Fazendo essa conta, qual é a probabilidade de existirem lá, né, no sistema 50 aviões? É quase zero, 0,0000051. Probabilidade baixa. Beleza? Então, qual é o tempo médio de espera na fila? EWQ igual a E de LQ, que é o número médio de aviões na fila, dividido por lambda, que multiplica 1 menos PK, que ó, PK aparece aqui, que é a probabilidade de ter 50 elementos no sistema. Ao mesmo tempo, né? Ter 50 elementos no sistema ao mesmo tempo. É isso que quer dizer, tá, pessoal? Ah, mas não tem 90 e tantos na fila? Sim, média na fila fica 90 e tantos. Mas esse aqui, qual é a probabilidade de ter 50 aviões no mesmo tempo, ao mesmo tempo, no sistema? Tá? Lembrando que chega a 30, uma taxa de 30 por hora, então em uma hora nunca vai ter 50 aviões, sendo que só chegam 30, certo? Então, qual é a probabilidade de ter 50 aviões ao mesmo tempo dentro do sistema? É muito baixa, quase zero. Aí sim, tempo médio de espera na fila. A gente utiliza o E de LK, que é o 96, alguma coisa, dividido por 30 vezes 1 menos esse valor que é quase zero. Então, 96,0506 dividido por 30, que multiplica 1 menos 0,000051, vai dar, em média, 3,20 horas. Praticamente 3 horas e 12 minutos, mais ou menos. Um pouquinho mais do que isso aí. Que é o tempo médio de espera na fila. Uma vez que a fila é grande, só que limitada, né, em 50 elementos. Exemplo 6. E se devido ao aumento do tráfego de aviões, mais 2 pistas de pouso sejam abertas, mantendo a mesma capacidade de sistema. Determine agora o tempo médio de usuários na fila, desculpe, o número médio de usuários na fila e o tempo médio de espera na fila. Então, o que mudou agora, a gente passou para 5 centros, né, de atendimento, ou seja, 5 pistas. A taxa de chegada continua sendo 30 por hora. O Mi continua sendo 12, ou seja, 12 atendimentos por hora. K continua sendo 50, que é o máximo da fila, certo? E agora, como a gente aumentou o número de pistas, diminui aqui a taxa de utilização do sistema para 50% apenas. Então, agora a gente pode fazer, basicamente, o que vai mudar? Mais a questão do Rho mesmo. Então, aqui, Rho igual a 0,5 é diferente de 1. Então, a gente vai, primeira coisa, para calcular o número médio de aviões em espera, né, ou seja, na fila, tem que calcular a probabilidade do sistema estar vazio. Só que lembrando que a probabilidade do sistema estar vazio é um somatório de n começando em 0 e indo até c menos 1. Então, a gente vai fazer a soma de 0 até 4. São 5 elementos na soma, porque a gente está somando o 0 também. Então, lambda elevado a 0 sobre mi elevado a 0 vezes 0 fatorial, mais lambda elevado a 1 dividido por mi elevado a 1 vezes 1 fatorial, mais lambda elevado ao quadrado dividido por mi ao quadrado, vezes 2 fatorial,
mais lambda elevado ao cubo dividido por mi elevado ao cubo vezes 3 fatorial, mais lambda elevado à quarta dividido por mi à quarta vezes 4 fatorial. Lembrando que já que mudou, né, o número de centros de atendimento, o número de pistas aumentou, aumenta o número de termos no somatório. Mas esse aqui é fixo, né, lambda elevado a c dividido por mi elevado a c vezes c fatorial, multiplica 1 menos ρ elevado a k mais c menos 1 dividido por ρ elevado a menos 1. Lembrando que a gente usa essa expressão porque o ρ é diferente de 1. Se fosse igual a 1, é a primeira expressão que a gente tinha lá. Substituindo os valores numéricos, a gente tem o seguinte: o lambda vale 30, mi vale 12, certo? E c vale 5. E além do ρ, que vale 0,5. Vai ficar 30 elevado a 0, que dá 1, dividido por 12 elevado a 0, 1 também, né? Vezes 0 fatorial, que é 1. Então, 1 dividido por 1 vezes 1, 1. Mais 30 sobre 12, mais 900, que é 30 ao quadrado sobre 144 vezes 2, 288, mais 30 ao cubo dividido por 12 ao cubo vezes 6, mais 30 na quarta dividido por 12 à quarta vezes 24, mais 30 na quinta vezes, dividido por 12 na quinta vezes 120, 5 fatorial 120, vezes 1 menos 0,5 elevado a 54. Por que 54? K, 50, mais C, 5, então dá 55, menos 1, 54. Dividido por ρ. Beleza? Fazendo essa conta, dá 0,0801. Número médio de usuários na fila. A gente então calculou P0 só para poder calcular esse número médio de usuários na fila. Número médio de usuários na fila é o P0, por isso a gente precisava calcular. Lambda elevado a C mais 1, ou seja, 5 mais 1, 6, dividido por mi, elevado a C, vezes C fatorial, vezes C. Vezes 1 menos ρ elevado a K, menos K vezes ρ elevado a K, vezes 1 menos ρ dividido por 1 menos ρ ao quadrado. Lembrando que o K, mesmo que seja minúsculo aqui, né, só um erro de edição, esse K é o mesmo K maiúsculo aqui, que significa 50, que é o tamanho máximo da fila. Então, 0,0801 vezes 30 na sexta, dividido por 12 na quinta, vezes 5 fatorial 120, vezes 5, que dá 600. Vezes 1 menos 0,5 elevado a 50, menos 50 vezes 0,5 elevado a 50, vezes 1 menos 0,5, que dá 0,5 também, dividido por 1 menos 0,5, que dá 0,5 quadrado, 0,25. Fazendo essa conta, então, o número médio, vejo que reduziu muito. O número médio de aviões na fila caiu de 96 com 3 pistas, melhor dizendo, para 1,56 com 5 pistas. Então, adicionando 2 pistas a mais, existe uma redução absurda no tamanho da fila, né? Número médio de usuários na fila. Antes tinha 46 que estavam excedendo o limite da fila, agora a gente tem uma sobra enorme, de praticamente lá 48,4, vamos dizer assim, arredondando, 0,4 posições na fila, já que a fila vai até 50. Continuando, segunda parte, daí a gente precisa, para calcular o tempo médio na fila, a gente precisa da probabilidade de K, P de K, melhor dizendo. Só que, lembrando que o nosso C mudou, então tem que mudar o P de K, não é o mesmo P de K anterior. Então, P de N, né, nesse caso é lambda elevado a N sobre mi elevado a N, vezes C fatorial, vezes C, vezes a probabilidade do sistema estar vazio. Nesse caso aqui, o que mudou mesmo foi só o C, que passou de 3 para 5. Então, 30 elevado a 50, dividido por 12 elevado a 50, vezes 5 fatorial, vezes 5 elevado a 45, vezes a probabilidade do sistema estar vazio, que é 0,801. Isso aqui dá aproximadamente 0. Dá, se eu não me engano, 7 vezes 10 a menos, não lembro qual é, mas eu sei que é muito pequeno o número, a gente pode aproximar para 0. É bem menor que 10 a menos 5, bem menor. Então, praticamente 0. O tempo médio de espera fica o número médio na fila, dividido por lambda, que multiplica 1 menos essa probabilidade de 50 aqui. Lembrando, 50 é o K, que é o limite de usuários na fila. Então, vai ficar 1,5645 dividido por 30, vezes 1 menos 0, dá 0,0521 horas. Ou seja, na fila, com a abertura dessas duas novas
pistas de pouso. Eles baixaram aproximadamente 3 horas e alguma coisa, que era do anterior, para 3 minutos e alguma coisa, um pouquinho mais de 3 minutos. Né? Se fosse 0,1 seriam 6 minutos, 0,5, 3 minutos de espera na fila. Somente abrindo, lógico que mantendo os mesmos parâmetros anteriores, só abrindo 2 novas pistas de pouso. A gente reduz bastante a utilização do sistema, né, de 0,83% para 0,5%, ou melhor, de 83% para 50%, reduz então todos os valores.